Júlio Casares decidiu a sua linha de atuação para tentar salvar o que resta do seu mandato, desse um ano que ele ainda vai ter pela frente como presidente do São Paulo. A política está definida, está traçado o plano. E a palavra de ordem é SAF. Júlio Casares vai adotar de vez o roupão, vamos dizer assim, vestir o uniforme de que uma SAF é necessária para salvar o São Paulo, para tirar o São Paulo do buraco. Esse é o resultado da reunião emergencial que o presidente fez entre o final da tarde e o início da noite desta terça-feira, dia 16 de dezembro, com aliados, os poucos aliados que ainda lhe restam lá no Morumbi, entre eles o presidente do Conselho Deliberativo, Ontem Ares de Abreu, e a solução, digamos assim, em que foi encontrada para tentar abafar a crise, para tentar fazer com que a crise se estanque, com que não se prolifere e com que o presidente não perca mais aliados do que já vem perdendo, é realmente um pacotão de medidas, de mudanças no Estatuto do São Paulo para facilitar a entrada de uma SAF. Curiosamente, tudo isso acontece no mesmo dia onde Diego Fernandes, o nosso querido playboy, investidor, doido para entrar no São Paulo de alguma maneira, e depois de não conseguir convencer os conselheiros e alguns cardeais de que suas intenções eram plenamente positivas, né? O tal dia 16, a surpresa do dia 16, o tal São Paulo Day, que ele anunciou em primeira mão para o André Hernan lá da ESPN, e no final também da tarde dessa terça postou lá um vídeo anunciando sem provas, né, sem confirmações de como ele vai fazer para angariar esses investidores, né? Curiosamente, os dois movimentos acontecem juntos, na esteira do escândalo dos camarotes, na esteira do pior fato ético da história do São Paulo Futebol Clube. Tem solução? Não sei. Vem com a gente que a gente vai debater esse assunto e vamos falar, então, da solução de Casares, de facilitar a entrada de uma SAF, a venda do São Paulo, do futebol do São Paulo, para um investidor, para alguém de fora, que não vai ser mais ele, ao que tudo indica. Era o sonho dele se tornar CEO de um departamento de futebol autônomo, separado do clube social. Mas, convenhamos, a fase do dirigente está muito ruim para se pensar em algo assim. Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo e amiga São Paulino, São Paulina, este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano, fique à vontade, a casa é sua. Visite nossa cozinha, já sabe, né? Tá aqui na descrição desse vídeo todos os nossos links das nossas redes sociais e também do nosso portal www.avantemeutricolor.com.br, o lugar onde você melhor fica sabendo aí das coisas do São Paulo, do nosso querido tricolor, tá certo? Rapaziada, em primeiro lugar, desculpa, eu sei, a qualidade tá uma porcaria. Esse vídeo que você tá vendo tá com uma definição horrível, o som também talvez não esteja lá tão bom assim. Acontece que, de uma só vez, quebrou celular, quebrou microfone, quebrou câmera, quebrou tudo. Eu tinha mandado consertar, né, na reta final ali do Brasileirão, voltou os equipamentos, né, e aí a gente teve essa sorte de azar. O azar do São Paulo tá passando para os setoristas, tá passando para torcedores. Cuidado, hein? Vamos todos se benzer nessa virada de ano,
Porque o São Paulo, o karma que está vindo do São Paulo está contaminando a tudo e a todos, né? Então estamos com problemas técnicos, vai aqui com a câmera do notebook, que não tem uma resolução magnífica, eu sei, estamos em 2026 aí, batendo na porta aí, e você vê um vídeo nessa resolução do Super Nintendo, é ruim, mas o que vale, rapaziada, é o conteúdo, né, a embalagem. Então fica aqui, que aqui você sempre vai ficar muito bem informado. Antes da gente começar, sem tomar muito seu tempo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, tá? E o mais importante, se inscreve e ative o sininho para receber notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado aí pelo YouTube. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente aqui o projeto de jornalismo independente do Avante Meu Tricolor. Sim, jornalismo independente dá muito trabalho, é cansativo, a gente tem que lutar contra tudo e contra todos, contra empresas aí centenárias que estão aí no mercado até hoje, empresas milionárias. Somos um barquinho num oceano de transatlânticos. Então, se você gosta do nosso trabalho, vire membro do nosso canal. Você ganha como recompensa o dia de entrar no nosso grupo de WhatsApp e também tá aqui o nosso QR Code na tela, aponta aí com o aplicativo do seu banco para você fazer sua doação. Qualquer valor é muito bem-vindo. Também tem a opção Valeu aqui embaixo. Você faz a doação aqui pela própria plataforma do YouTube. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, tem as opções aí também de fazer doação aqui para o nosso projeto de jornalismo independente. Como você vê, é uma guerra diária. É câmera que quebra, é microfone que falha, é Casares em crise, é gestão, é tudo. Então, ajude para que a gente possa continuar tendo dedicação e trazendo para você o melhor conteúdo possível de São Paulo, das coisas do São Paulo, tá certo? Vamos lá, porque o mundo não gira, ele capota quando se trata de São Paulo, né? Houve uma fase em que o lema era torcer para o São Paulo era uma grande moleza. Hoje, a gente é obrigado a ver colunistas famosos de esportes, né, comentaristas esportivos, traçando um paralelo entre São Paulo e Corinthians. Sim, nosso rival da Zona Leste, tão conhecido pela sua balbúrdia, pelos seus escândalos, pelos seus casos de corrupção, pelas suas diretorias incompetentes. Tudo isso, hoje em dia, faz parte da realidade do São Paulo, das coisas do tricolor. É realmente o fundo do poço. É o fundo do poço. O escândalo do camarote, tá? Esse malfadado aí, escândalo do camarote, onde aparece a ex-mulher do presidente, junto com uma das figuras mais centrais da gestão Casares, o nosso amigo Jack, né, Douglas Shortman, né, junto com a Mara Casares, foram flagrados aí em áudios, né, negociando um camarote que não poderia ser negociado, um camarote que foi cedido ali, teoricamente, pelo CEO do clube, o Márcio Carlo Magno, para uso do departamento feminino, e deu toda aquela confusão. Enfim, tem um vídeo aqui de ontem, na manhã de ontem, onde a gente destrincha esse assunto, onde a gente detalha esse assunto não para de ser falado em qualquer programa esportivo que você for ligar aí, TV aberta ou fechada, vai se falar isso, vai se falar dele, é o nome do São Paulo jogado na lama. E o nosso vídeo, a nossa opinião sobre isso, sobre tudo isso que vem acontecendo, é bem categórica. Não dá mais para Júlio Casares ser presidente do São Paulo. Não dá mais. O São Paulo vive a sua pior crise ética de toda a sua quase centenária história. O São Paulo está às vésperas de bater 100 anos, de fazer o seu centenário. O São Paulo é um dos maiores clubes do Brasil, é o maior clube do Brasil, muito por conta das conquistas que ele conseguiu alcançar em menos tempo que os outros, né? São Paulo aí, com quase centenário, já tem 3 Libertadores, já tem 3 Mundiais, e parece que nessa guinada, nesse laço, esse fim de século de história tricolor, a diretoria, né, as pessoas que estão lá no São Paulo, resolveram amassar e jogar o nome do clube de vez na privada, na merda, na lama. Desculpa palavreado, mas não tem outro adjetivo para ser usado, né? Acontece que, entre muitas coisas que vem rolando no Morumbi, desde a denúncia dos nossos amigos lá do portal Globo Esporte, mais precisamente do Bruno Gilfrida, um ótimo repórter, um ótimo profissional. Não posso me considerar amigo pessoal do Gilfrida, porque não conheço pessoalmente, mas
temos uma relação virtual ali de cumplicidade, de respeito mútuo pelo trabalho. É um cara muito dedicado e sorte de você, torcedor de São Paulino, de ter profissionais como o Bruno Gilfrida, responsáveis pela cobertura diária do seu clube. E tanto é que está aí o resultado. Ele, de uma só tacada, acabou de vez com a gestão Casares. É isso que é o papel da imprensa, é isso que é o papel do jornalismo sério, é isso que a gente espera de profissionais competentes. Nada de chapa branca, porrada quando tem que dar porrada, denúncia quando tem que fazer a denúncia. E tá de parabéns o Bruno e a equipe da Globo por tudo que revelaram, por tudo que trouxeram à tona, o mar de lama que eles tornaram público aí com um trabalho de apuração fantástico. Agora, muita coisa aconteceu. Como era de se esperar, Casares ficou sumido por 24 horas, até que, na tarde desta terça-feira, dia 16, data da gravação desse vídeo, né, esse vídeo está sendo gravado à noite, justamente porque os eventos não para de acontecer coisa, o site está demandando bastante atenção, o canal aqui está demandando bastante atenção, a gente tem que se manter antenado no que está acontecendo. Basicamente, não saímos do telefone o dia inteiro, não saímos das redes sociais o dia inteiro, porque não para, as coisas não param, as informações não param, se avolumam, e a gente tem que ficar muito atento e pronto para vir aqui trazer para você a maior e melhor informação de São Paulo. Casares falou numa nota oficial medonha, patética, publicada ali num history de Instagram, ou seja, amanhã. Quem não viu não vai ver, porque ela vai desaparecer, ela vai sumir. E em vez dele ser, vamos dizer assim, um pouco mais de culhão, tá? E convocar uma coletiva que seja, ou atender os colegas do Globo Esporte sobre o caso, responsáveis pelo furo, é o que se espera, é como prega a cartilha da assessoria de imprensa. Num caso como esse, quem dá o furo tem direito a falar com os personagens, né? O Casares, ao que tudo indica, não quis atender a Globo, se manifestou por meio dessa nota patética, vergonhosa, vexatória, cheia de erros de português e com falsas promessas. Aquilo lá, contratamos uma auditoria externa, vai averiguar os casos, se houver culpa ou não, a gente vai levar o caso para frente, vão ser punidos, blá, 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 blá. Tudo isso muito pouco importa. Como importa também a manifestação da Independente, também com 24 horas de atraso, né? Primeiro, no próprio perfil oficial da torcida, com palavras fortes, com palavras duras, chamando o presidente de frouxo, chamando o Douglas Schwartzman de Jack, apontando o dedo, acusando mais pessoas até do que deveria, né? E também a manifestação do Baby agora, pouco antes da gravação desse vídeo, ali por volta das 8h30 da noite, onde ele diz que membros da Independente que são sócios do São Paulo, que tem conselheiros que têm ligação com eles, protocolaram também ali no Conselho Deliberativo um pedido para que Mara Casares e Douglas Schwartzman sejam expulsos do clube, tenham seus títulos de sócio cassados. Não é novidade, porque pouco antes, né, todos nós jornalistas, todos nós setoristas do São Paulo, tivemos acesso à informação que o Casares fez uma reunião com os grupos políticos que ainda o sustentam no poder, e esse número está diminuindo. Esse vídeo aqui eu vou explicar um pouco como está o cenário, tá? Porque eu fiz uma postagem lá no Twitter que causou grande repercussão, mais repercussão do que deveria. É normal, porque as pessoas estão insatisfeitas, as pessoas estão revoltadas, as pessoas querem ver mudanças dentro do São Paulo. E talvez seja justamente pensando nisso, pensando em mudanças, que o Casares, né, decidiu ali num primeiro momento mudar o discurso da sua nota oficial. Já encaminhou ali para o Olten, que estava presente. O Olten ainda é um dos seus maiores apoiadores no cargo, né? Encaminhou ali para o Olten um pedido para que a Mara e o nosso digníssimo Jack sejam julgados pela Comissão de Ética do Conselho, né? O Estatuto do São Paulo prevê punições que vão de 90 dias a 120 dias, punições que podem bater 5 meses, punições que podem bater expulsão, né? São vários artigos ali do Estatuto, em que eles podem ser enquadrados como defenestrar o nome do São Paulo, cometer atos de corrupção, tendo cargos diretivos no São Paulo. São várias coisas, tudo pode acontecer a partir de agora. Mas foi uma medida. Na reportagem que eu escrevi sobre o assunto, eu enfatizo isso, né? Enfatizo que
os aliados do Casares ficaram incomodados com o sumiço do presidente por 24 horas, deixar o assunto ganhar tanto volume. Era preciso dar uma resposta mais rápida e efusiva e efetiva para cortar o mal, entre aspas, pela raiz. A avaliação é de que houve uma demora do Casares em tomar providências. Houve uma demora do Casares em aparecer, em se manifestar, ou do próprio clube se manifestar. Isso já gerou, vamos dizer assim, consequências para o São Paulo. A gente teve aí o acordo com a New Balance, que está encaminhado uma renovação de contrato até 2032, e a empresa, diante de tudo que está acontecendo, recuou. O contrato estava para ser assinado na sexta-feira passada, era só anunciar, né, nessa segunda-feira oficialmente, só que não tinha clima para isso, e de certa maneira, se o São Paulo divulga mesmo da sua forma habitual de divulgação para veículos amigos, para jornalistas amigos, ia soar com uma tentativa desesperada de agenda positiva, como foi, por exemplo, aí a notícia de que está negociando com o Brenner e que, segundo o Alexandre Pretzel da Rádio Bandeirantes, está encaminhado e pode ser fechado muito em breve. Ninguém confirma no São Paulo, porque no São Paulo agora ninguém confirma mais nada. Está todo mundo literalmente com medo, literalmente está todo mundo receoso, desgastado e, acima de tudo, revoltado com o que está acontecendo na política, fora de assuntos das quatro linhas, tá certo? Isso tudo já está lá no site. Só você entrar lá, www.avantemeutricolor.com.br, que você vai ver. Agora, a parte que nos cabe nesse latifúndio, a parte que eu deixei para gravar um vídeo, a parte que eu acho importante a gente levantar um debate mais efusivo, mais centralizado e mais cauteloso, é sobre essa decisão do Casares junto com o Outem, junto com o seu grupo político, junto com o grupo político do Outem e junto com outros aliados, de propor, de sugerir ao Conselho de Administração esse que sofreu 3 baixas ontem, né? Os 3 integrantes do órgão que eram considerados independentes, né, ou seja, sem vínculos com a gestão, acabaram pedindo demissão por culpa ali, como uma tentativa de pressionar o Casares para que ele renuncie, para que acabe a gestão Casares, né? Agora, a decisão é de encaminhar 2 mudanças bem significativas no Estatuto Social do São Paulo. A primeira delas é facilitar a aprovação de uma SAF. O Estatuto hoje prevê que você tem que ter 2/3 de votos favoráveis numa Assembleia Geral para que o assunto seja encaminhado ao Conselho Deliberativo. A ideia do Casares é mudar isso para a maioria absoluta. Tá? E o segundo plano, esse sempre falado em épocas de crise, sempre que aparece em épocas de eliminações, é definir de vez a separação do futebol de base e profissional do clube social. Com a ideia dessa gestão Casares, peraí que eu derrubei o fone aqui, hein? Sempre acontece alguma coisa, né? Ai. Sempre acontece alguma coisa, né? Sempre tem um imprevisto aqui, né? Quem fala com a mão, eu falo muito com a mão. A ideia da gestão Casares é promover uma separação justamente para facilitar a entrada de uma SAF, facilitar a entrada da SAF no futebol. Uma SAF que deixaria o clube social à parte e focaria somente no futebol, de base e profissional. Tá? É uma coisa embrionária, é uma coisa que não é da noite para o dia. Eu falei do Diego Fernandes na introdução, mas é mais por mera curiosidade. Casares e Diego Fernandes não falam a mesma língua. O Diego Fernandes não é muito bem visto ali entre conselheiros, entre cardeais, pessoas influentes dentro do São Paulo. Existe toda uma sina de que ele é simplesmente um aventureiro. Tanto foi assim que partiu de dentro do São Paulo a informação para a matéria da ESPN de que ele não recebeu a comissão lá por ter intermediado a contratação do Carlo Ancelotti como técnico da seleção, e de que a CBF e ele, Diego Fernandes, foram ameaçados pela FIFA, porque ele não é agente de jogadores diplomado, ele não tem esse registro na entidade máxima do futebol. Isso partiu de dentro do São Paulo para tentar queimar um pouco a imagem dele, para tentar baixar um pouco a bola dele. O Diego Fernandes, que é um cara muito forte, né,
todo milionário, né? Muito forte na sua capacidade de mobilizar a torcida, de agitar redes sociais e de angariar simpatizantes para o seu nome. Mas muito longe de ter algum cargo, ou ao menos de ter uma discussão que seja com a diretoria do São Paulo. Tá certo? Então, é uma mera curiosidade, mas o fato é que o Casares encaminhou na noite dessa terça-feira já para o Conselho de Administração e também já para o Conselho Legislativo, que é quem avalia ali, né, é formado por juristas, formado por advogados, pessoas entendedoras de lei, é um órgão dentro do São Paulo ligado ao Conselho Deliberativo, que avaliza justamente mudanças no Estatuto Social, mudanças no regimento interno do clube. Então esses dois órgãos já, a partir de amanhã, já vão receber essa ata. E com essas mudanças propostas, são duas, como eu disse, né? Uma de facilitar a aprovação de uma SAF e a segunda de separação total do futebol profissional do restante do clube social, futebol de base também, tá? Então, isso não é da noite pro dia, isso demora, o prazo que eles têm é de 90 dias para dar uma avaliação, que pode ser negativa, se caso for negativa, essa proposta tem que ser refeita, e aí volta para eles têm mais 90 dias, e depois disso é agendada uma votação no Conselho Deliberativo, para depois disso ir para a Assembleia Geral de Sócios. Então, ou seja, é um caminho que talvez nem termine a tempo do mandato do Casares, né, previsto para acabar no final de dezembro. É uma medida, acima de tudo, desesperadora, né, desesperada de um presidente que sabe que está com os dias contados, que sua gestão acabou moralmente e administrativamente. A gestão Casares se arrasta, a gestão Casares é um espectro, a gestão Casares é fantasma, ela não tem mais poder para aprovar qualquer coisa que seja dentro do São Paulo. Vamos pôr aí SAF de Cotia, vamos pôr aí patrocínio, né? Lembra-se aí da Magnum, né? Do SPFC Bank. Ela não tem mais força política para aprovar nada do que seja. E, para piorar, nessa quarta-feira, dia 17, a gente vai ter, né, a reunião do Conselho Deliberativo para votação do projeto financeiro do São Paulo para 2026, né, do planejamento orçamentário. Desculpa, me fugiu a palavra, deu uma gaguejada aqui. Acontece, tá? Que tá sem roteiro esse vídeo. Sentei e tô falando. Desculpa, já derrubei o fone com o microfone. Já tá acontecendo de tudo. A câmera já tá uma bosta, né? Coitado, você que chegou até aqui, você é um herói. Mas deixa o like aí. Eu deixo o dislike também, se achar que isso aqui tá uma várzea também. Que tá uma várzea, né? Convenhamos, né? Você vejo meus amiguinhos aí. Tem o Éder Trazinski, ex-UOL, abriu um canal dele. Aliás, sigam lá, compartilhem lá, deem um like lá, se inscrevam lá. E pô, o cara é 300 vezes mais profissional que isso aqui. Isso aqui é uma zona, velho. Olha a qualidade dessa imagem, é uma bosta total e completa. E ainda de tudo, o repórter gagueja na hora de falar, né? Olha, vocês são os heróis por me seguirem. Obrigado. Voltando aqui, tá? Tem o planejamento orçamentário para 2026, que vai ser votado no Conselho Deliberativo. Só que, é claro, depois de tudo que aconteceu, depois de toda essa zona que aconteceu no São Paulo, essa denúncia, corrupção e tudo, essa reunião vai ter outra conotação. Os conselheiros não vão lá só sentar, votar o orçamento, levantar e ir embora. Vai ser um pega pra capar, o bicho vai pegar, como eu falei lá na introdução. Uma postagem que eu fiz no X deu muito pano pra manga, porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas querem mudanças imediatas no São Paulo, né? Convenhamos, é um clube que sempre foi conhecido por ser fechado, por ser regrado, muito difícil, né? Muito pouco propício à abertura, muito pouco propício ao sistema eleitoral, inclusive mais democrático. Só que diante de uma coisa você ter esse cenário lá atrás, nem lá tão atrás assim, mas anos 60, 70, 80, 90, quando São Paulo de fato era uma referência administrativa, quando São Paulo de fato era um clube rico, bem organizado, um clube bem gerido, com pessoas idôneas, com pessoas competentes. Hoje que tá aí essa trupe aí, né, virou cosplay do Corinthians mesmo, de fato, né, cada vez mais o São Paulo parece o Corinthians, né, é absurdo isso, né, quer dizer, você que torce pro São Paulo,
por motivos de querer um clube, de se orgulhar daquilo, de como aquilo, do clube que construiu o Morumbi, do clube que sempre teve uma categoria de base excelente, de um clube que sempre teve uma saúde financeira estabilizada, e hoje você vê aí o Corinthians da Zona Sul, né? Essa que é a verdade. Né? Então as pessoas estão ávidas por mudanças extremas. Quando eu fiz a postagem, gerou um burburinho tremendo, né? E nada mais é, galera, do que, na verdade, alguns grupos, alguns nomes importantes, entre eles o de Carlos Belmonte, que vão pular do barco Casares. Né? Já estava meio que desenhado isso, né? Quando, a partir do momento que o Belmonte é chutado da administração Casares, né? Ele deixa o futebol, né? E fala abertamente nas 1 milhão de entrevistas que ele deu que ele pode sim conversar com a oposição, porque o objetivo dele é ser presidente nas próximas eleições. O recado está dado, né? O recado está dado. Para bom entendedor, meia palavra basta. E muita coisa vem acontecendo, né? A gente teve a volta do Marco Aurélio Cunha aí ao Conselho Deliberativo, a gente teve cardeais se manifestando publicamente contra o presidente do São Paulo. Então o cenário é de instabilidade, o cenário é de crise, o cenário é de caos. Essas propostas do Casares, essas alterações estatutárias, que, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, pode ser que nem aconteçam, tá? Pode ser que seja algo que seja barrado, pode ser que não vá para frente. Sim, tem esse viés desesperado do presidente de buscar soluções, buscar alternativas para salvar, acima de tudo, a sua própria imagem e nem tão a sua gestão. Né? A gente trouxe uma informação no Avante Meu Tricolor de que os cardeais conversam com o ontem, né, no começo ali, quando estourou o caso na segunda-feira, né, pela manhã, na hora do almoço, se falava-se abertamente em exigir a renúncia do Casares, mas esse discurso foi esfriando conforme foi passando o dia. Hoje o presidente se manifestou sobre o assunto, até que enfim, no final, no começo da noite, deu esse passo importante aí, importante eu digo para a política interna do São Paulo, de resposta, mesmo sendo sua ex-mulher, mesmo sendo um seu aliado de longa data, e a coisa hoje já perdeu muita força sem ser com oposicionistas declarados. Né? Os oposicionistas moderados acham que não vai ser vantagem nenhuma o São Paulo iniciar um processo de troca de presidente agora, mas existe sim. Hoje, a solução mais, digamos, complacente, que agrada a todos os grupos políticos, na verdade, a antecipação das eleições. Esse assunto não morreu, essa conversa não morreu, essa conversa segue viva, tem o ontem como um apoiador contumaz. O plano realmente seria de fazer essas eleições presidenciais do São Paulo no meio do ano, durante a pausa do Brasileirão, para a disputa da Copa do Mundo lá dos Estados Unidos, México e Canadá. Então, vamos acompanhar com muita calma os próximos passos, o que vai acontecer, principalmente nessa noite de quarta-feira, com essa reunião do Conselho Deliberativo. Como eu disse, o que era para ser algo banal até, de uma simples aprovação de previsão orçamentária, pode ganhar contornos políticos intensos, muito fortes, e com muita gente deixando de vez, pulando do barco do Júlio Casares de vez, pelo menos se não ideologicamente, pelo menos oficialmente, porque ideologicamente já abandonaram o mandatário São Paulino faz muito tempo. Tá certo? Tá calor, tô suando, desculpa de novo pela qualidade do vídeo, tá aí, né? Vamos ver o que acontece, é crise, né? Final de ano, nós estamos no dia 16, nós temos o Palmeiras discutindo contratações, o Santos discutindo renovação do Neymar, o Corinthians disputando a final da Copa do Brasil e o São Paulo num cenário de caos absoluto. Mercado? Sim, tá acontecendo muita coisa de mercado, tá bombando, tem muita coisa rolando, mas assim que acalmar um pouco essa coisa política, que deve, a partir dessa quarta-feira deve esfriar um pouco, né, por conta dos movimentos que serão dados, a gente se informa, vai aqui, senta certinho, analisa as contratações, fala dos reforços, traça esse panorama redondinho para você do plantel que o São Paulo pretende para 2026, tá? Assim como as mudanças na base também, que estavam programadas pelo Douglas Schwartzman e
caíram, mas não caíram, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá uma loucura cobrir o São Paulo, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Beijo do gordo, tchau.